Bem-vindos ao nosso penúltimo capítulo, penúltimo vlog de leitura de Caçador Sem Coração. Esse é o penúltimo vlog e o próximo vlog é o nosso último desse livro. Tem sido uma jornada muito interessante acompanhar essa história da Rune e do Gideon. E no nosso último vlog de leitura aconteceu várias reviravoltas, né? A Rune e a Seraphine lá presas e chegou uma legião de bruxas, um exército de bruxas, e elas eram comandadas pela Verity, que logo depois a gente descobriu que era, na verdade, a Cressida, o que me deixou com mais dúvidas do que respostas, e eu espero que essas dúvidas sejam respondidas nesses próximos capítulos, antes do final desse livro. Eu não queria que ficasse um final muito em aberto para o próximo livro, sabe? Eu queria algumas respostas já agora. Mas não sei, porque o próximo livro é o final, né? O próximo livro é o final da duologia, então talvez a gente fique com mais dúvidas agora para ser meio que o gancho para o próximo livro. Então vamos começar logo. Capítulo 59. Isso é do Gideon. A multidão se dispersou ao redor de Gideon. Para todos os lados que ele olhava, pessoas gritavam e empurravam, tentando sair da praça e se afastar das bruxas que chegavam. Gideon correu para o meio do empurra-empurra, sacando seu revólver. Havia mais bruxas que soldados. Eita, tinha muita, né? O fogo conjurado matara os membros da guarda sanguínea posicionados na plataforma, deixando apenas os que estavam no chão. Havia gente o bastante para levar um expurgo a cabo, mas não para conter um ataque como aquele. E o som dos tiros pela praça significava que as bruxas estavam armadas. Ou seja, os soldados do Gideon estavam em menor número e ainda por cima com menos armas. Ele sabia que Cressida vinha armando algo. Deveria ter se preparado. Ele deveria ter estado pronto para qualquer coisa. A turba se dispersou, deixando apenas as bruxas, dezenas delas, com seus mantos cinzentos. Elas avançavam em sincronia. As da frente atiravam e recuavam para recarregar as armas, enquanto as de trás se adiantavam para cobrir as lacunas. Blam, blam, blam. As balas passavam zumbindo por Gideon. Ele atirou em volta, convocando a guarda sanguínea a voltar até a plataforma de expurgo, cuja estrutura de madeira, agora em chamas, poderia ser usada para proteção. Gideon continuou atirando enquanto seus subordinados obedeciam às suas ordens. Todos exceto Layla, que ainda disparava ao lado dele. Vá! Ela o ignorou, e o cano do revólver fumegando. Algumas daquelas garotas são as bruxas que a gente já capturou. Ele assentiu. As que Rune tinha libertado, com a ajuda do seu irmão. E a que está à frente delas, o rapaz estremeceu. Era Cressida. A garota dos seus pesadelos estava ali, em carne e osso. Ele não queria pensar no que aquilo significava. Se ele perdesse aquela batalha... E de repente, as bruxas se detiveram. Elas pararam de atirar, e o silêncio ecoou pela praça. Gideon Sharp, exclamou Cressida. Diga a seus vira-latas para recuarem. A voz dela fez um calafrio descer pela espinha dele, que quase se fez as pernas dele cederem. Ele e Layla pararam de disparar, mas continuaram com as armas erguidas. Quando os membros da guarda sanguínea atrás deles fizeram o mesmo, Cressida se destacou da formação com outras bruxas ao seu lado. A segunda mulher arrastava alguém pela gola. O prisioneiro cambaleava. O seu rosto estava tão ensanguentado e inchado que Gideon demorou para reconhecer. Papai! Gritou Layla. Gideon olhou com mais atenção. Era mesmo Nicholas Creed, o homem que o carregara do beco atrás da academia de boxe, o homem que o ensinara a revidar. Como Cressida o capturou? O nobre comandante ficava fortemente protegido o tempo todo, mas se Cress foi capaz de se disfarçar de Verity, poderia se disfarçar de qualquer pessoa. Um dos soldados mais dedicados de Nicholas, talvez. A sua esposa, quem sabe, e até um de seus filhos. Ele não teria chance alguma contra ela. A bruxa jogou o nobre comandante no chão, aos pés de Cressida. Layla baixou a arma e tentou avançar. Gideon estendeu o braço para impedi-la. Não perca a cabeça, ele falou. É a única forma de você ajudar seu pai agora. Layla engoliu em seco. Assentindo, ela voltou a se colocar ao lado de Gideon, sem tirar os olhos de Nicholas. Cressida embanhou a faca. Aquela de lâmina em forma de lua crescente, que Gideon conhecia bem demais. E ela sacou o revólver. Deu alguns passos adiante e encostou o cano na testa do nobre comandante. Sangue vermelho vivo manchava seus dedos.
e um de seus braços estava cheio de cicatrizes. Estava completamente coberto com marcas de feitiços de desbotadas. O seu olhar afiado pousou em Gideon. Diga a seus soldados para largarem as armas em uma pilha bem ali. E ela apontou com a cabeça um ponto vazio a vários metros à frente. Depois traga Rooney Winters e Seraphine Oakes. Faça isso agora, ou eu mato esse homem. Nicholas estava ajoelhado, com as mãos amarradas atrás das costas. O nobre comandante ergueu os olhos. Um deles estava fechado pelo inchaço. Layla apertou o revólver com força e Nicholas encarou Gideon. Não obedeça a ela. Não ceda. Cressida pressionou o cano da arma com mais força. Os seus olhos escuros já brilhavam. Me entregue as armas, Gideon. Lembre-se de como era quando a gente vivia à mercê delas, falou Nicholas Creed. E Cressida abaixou a cabeça de repente, encarando a sua vítima. Nicholas, murmurou ela com uma voz suave, falsamente suave. Gideon conhecia aquele tom. Os seus sentidos ficaram alerta e o medo se infiltrou nele. Pare de falar. Comandante, falou Gideon, com todo respeito, eu acho que devemos fazer o que ela está dizendo. Nicholas olhou de Gideon para Layla e depois voltou a encarar Gideon. Podiam ter surrado o seu corpo, mas o seu espírito estava intacto. Ele não parecia resignado, e sim determinado. Pense no que ela vai fazer com as pessoas que você ama. Pense no que ela vai fazer com você. Você quer aquela vida de novo? Ou quer? E um tiro ecoou pela praça. Gideon se encolheu e Layla arquejou. O silêncio perdurou enquanto o corpo do nobre comandante tombava para frente, caindo todo desconjuntado. Os seus olhos estavam vazios quando pousaram em Gideon. Um entorpecimento gélido se espalhou pelo peito dele. Ele fitou seu mentor, um homem que fora como um pai para ele, morto nos paralelepípedos. Chega disso, falou Cressida. Papai! Layla se moveu, forçando Gideon a se mover também. Guardando a arma no coldre, ele agarrou a colega pela cintura, impedindo que ela chegasse mais perto da bruxa. Eu vou matar você, eu vou matar você. Layla se debatia nos braços dele. Me solte, Gideon. Ele lutou para arrancar a arma da mão dela e jogá-la no chão diante de Cressida. Ele prendeu os braços de Layla junto do corpo, imobilizando-a. Me solte, Gideon, me solte, me solte. Ela estava chorando, implorando, e Gideon apertou com mais força. Aquela não era Layla que ele conhecia. A Layla era durona, resiliente, indestrutível. Gideon não podia permitir que Cressida a destruísse também. Não perca a cabeça, repetiu ele, o peito fervilhando de fúria. Não sabia se ele estava falando aquilo para Layla ou para si mesmo. É o que seu pai ia querer que você fizesse. Era por aquela razão que a revolução precisava acontecer. Por aquela razão. Gideon se tornou um caçador de bruxas, para nunca mais estar à mercê delas, para garantir que as bruxas não voltassem ao poder. Gideon? Ao se virar, ele se deparou com Alex ao seu lado. Os pulsos do irmão estavam livres das algemas, e ele segurava o casaco de um uniforme da guarda sanguínea, ajeitado de modo a aparecer um cesto. Dentro dele, Gideon viu as armas de alguns de seus soldados. O irmão mais novo as estava coletando para a rainha bruxa. Rooney e Seraphine estavam ao lado dele. Havia um pedido silencioso de perdão nos olhos de Alex quando ele estendeu o casaco, esperando que Gideon acrescentasse o próprio revólver à pilha. Gideon queria cuspir naquele olhar sentido. Alex claramente mentira, dizendo que tinha matado a caçula das Roseblood na noite da Revolução. Aquilo fazia Gideon questionar até onde ia o envolvimento do irmão na conspiração. Alex era tão cúmplice quanto Rooney. Gideon soltou Layla, que caiu de joelhos aos prantos. Depois ele jogou a arma no meio das outras armas. Você não tem noção do que você fez. Alex ficou calado. Apenas se virou para entregar os revólveres, seguidos por Rooney e Seraphine. Gideon viu o irmão depositar as armas, os armamentos aos pés de Cressida. Viu um sorriso se abrir aos lábios dela. Era o mesmo sorriso que surgia em seus pesadelos. O sorriso de alguém que sabia que o poder que ela tinha sobre as pessoas e queria que elas também soubessem. O sorriso de um monstro que retornara da morte. Cressida ergueu o revólver e dessa vez apontou diretamente para Gideon. Tem mais uma coisa, falou ela. Você vem comigo, Gideon. Ai. Ele quase riu. Não, obrigada, eu prefiro morrer.
O sorriso de Cressida se fechou. Você prefere que ela morra também? E ela apontou a arma para Layla, que ainda estava de joelhos. Gideon entrou na frente dela, protegendo a colega do tiro. Você vai descobrir que muitos de nós preferem morrer a voltar a se curvar aos seus pés, Cressida. Ela semicerrou os olhos. É justo, disse ela, apontando o revólver para o peito dele. Gideon aguardou o projétil. Estava pronto para recebê-lo. Esperava que a morte viesse rápido. O tiro, porém, nunca o atingiu. Quando a arma foi disparada, o seu irmão se jogou na sua frente. Quando a arma foi disparada, o seu irmão se jogou na sua frente? Eu li e depois é que caiu a ficha. O Alex recebeu o tiro no lugar do Gideon. Nada mais justo, porque se o Alex tivesse matado a Cressida de verdade, nada disso teria acontecendo. Agora é o capítulo 60. Só tem 1 minuto o capítulo 60. É o capítulo do Gideon. Não! Alex cambaleou com o impacto. Gideon ouviu Rooney gritar. Alex oscilou, virando-se pro irmão. Era a única forma da Rooney ficar com o Gideon no final. Porque se ainda existisse o Alex, gente, a Rooney nunca ia ficar com o Gideon. Porque o Alex é apaixonado pela Rooney. Depois de tudo que ele fez, a Rooney ia se sentir em dívida com ele. Sabia disso? Se o Alex morrer, vai ser a única forma do Gideon ficar com ela no final. Alex cambaleou com o impacto. Gideon ouviu Rooney gritar. Alex oscilou, virando-se para o irmão. Os seus olhares se encontraram. O sangue já brotava no peito dele. Não, 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 não. A praça desapareceu enquanto Alex entrava em foco. Ele baixou o rosto, olhando a mancha vermelha que se espalhava depressa pela camisa branca. Ele levou os dedos até a ferida, assimilando o que tinha acontecido. Gideon começou a correr na direção do irmão mais novo. Precisava pegá-lo antes que ele caísse, antes que seus olhos se fechassem vazios, como os de Nicholas. Não, por favor. Não, você é tudo que me resta. E acabou o capítulo. Acabou o capítulo. Acabou. Os próximos 2 capítulos são o final do livro. E eu acho que o Alex vai morrer mesmo. Eu acho que ele vai acabar morrendo. Porque seria o único jeito, que eu falei pra vocês, de a Rooney terminar, no final do próximo livro, ela terminar com o Gideon. Porque provavelmente agora vai acontecer muitas reviravoltas ainda. E logicamente eles não vão ficar juntos no começo do próximo livro, porque tem a Cressida aí no meio, né? Então vai acontecer muita coisa ainda no próximo livro que a gente não sabe. Mas pra Rooney terminar com o Gideon, não podia ter o Alex na jogada. Porque, gente, o Alex é um amor. O Alex é um fofo, um querido, um maravilhoso, que deu a vida por ela, que se jogou ali na frente do expurgo pra morrer junto com ela. Então, como que ela ia deixar esse homem pra ficar com o Gideon? Não dava. Não dava. Então, ele tinha que sair da jogada, de algum jeito ou de outro. E aí, morrer seria o jeito mais fácil. Eu acho que a autora pensou assim, vou fazer ele morrer pra que ele não... Pra que no final ele não seja... Sei lá, pra que ele não se sinta traído pela Rooney e que ela escolheu o Gideon ao invés de escolher ele. A autora colocou assim, eu não sei se ele morreu mesmo ou se ele só ficou ferido, mas eu acho que sim, que ele morreu. O que vocês acham? O Alex morreu ou ele não morreu? Coloca aqui pra mim nos comentários. E até o próximo capítulo, que vai ser o último, né? Os 2 últimos capítulos. Até o próximo capítulo, pessoal. Tchau, tchau!